Oi pessoal, sou o professor Jário de Matemática do aulalivre.net e essa é a nossa aula de razão e proporção, nossa primeira aula de razão e proporção. E eu te peço para acompanhar nessa aula com o teu material e com a tua apostila. Então vamos para o significado de razão. O que é razão? Razão tem a sua representação como se fosse uma fração, mas não é uma fração. Razão, na realidade, é a comparação entre dois valores, ou ainda entre valores que representam duas grandezas. Então, quando eu olho 2 em cima do 5, isso não é uma fração 2/5. Isto é 2 para 5, ou seja, a quantidade 2 está para a quantidade 5. Então, esse é o significado do conceito, ou ainda o conceito de razão. Então, razão não é fração, Já vi muita gente chamar que razão e fração é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tratando isso como razão, eu tenho aqui a quantidade 2 para a quantidade 5. Então aqui estão envolvidos 7 elementos. Se isso fosse uma fração, seria 2 de um grupo de 5. Ok? Então tem uma diferença aí. Um exemplo então de uma situação. A razão entre o número de homens e mulheres é de 2 para 5. Nota que eu falei 2 para 5, eu não falei a razão entre o número de homens e mulheres é 2/5. Não é 2/5. A razão entre o número de homens e mulheres é de 2 para 5. O que significa isso? Que a cada 2 homens eu tenho 5 mulheres. E observa que a primeira grandeza citada corresponde ao numerador e a segunda grandeza citada corresponde ao denominador. Então, como homens vem na frente, se refere ao numerador a quantidade 2. Mulheres vem depois, então eu tenho a quantidade 5 para mulheres. Então, significa que para cada grupo de 2 homens, eu tenho o quê? Um grupo com 5 mulheres, ou seja, num grupo de 7 pessoas. 2 são homens, 5 são mulheres. Então nota que a razão ela compara quantidades de duas grandezas, ok? Quando eu tomo duas razões e as igualo entre si, o que eu encontro? Eu encontro uma proporção. Então proporção é igualdade entre duas razões. Quer dizer, são duas comparações que têm o mesmo peso, vamos dizer assim, onde cada grandeza tem o mesmo peso dentro daquele grupo. Então eu tenho um exemplo assim, 2 está para 5 é igual a 8 para 20. Ou seja, se para cada grupo de 2 eu tenho 5 correspondentes, vamos colocar homens e mulheres novamente. Para cada 2 homens eu tenho 5 mulheres, significa que para cada 8 homens eu tenho 20 mulheres. Então é a mesma razão, só está escrito diferente. E quando eu tenho então essa igualdade, forma aí uma proporção. E justamente eu tenho como comprovar a existência da proporção. Inclusive essa comprovação, que é uma propriedade, também serve como elemento utilizado em exercícios. Então, para comprovar que 2/5 é igual a 8, aliás, 2 está para 5 é igual a 8 está para 20, eu multiplico o cruzado. 2 vezes 20, 40. 8 vezes 5, 40. Quando a multiplicação cruzada resulta o mesmo produto, é porque aí eu estou diante de uma proporção. Ok? É a famosa regrinha que fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ok? A multiplicação cruzada resulta a mesma coisa. Aplicando então esse conceito em problemas. Eu tenho o primeiro. Numa prova seletiva para 60 vagas, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 3 para 10. Quantos candidatos se inscreveram para essa prova? Bom, primeiro presta atenção. A razão está entre o número de vagas e candidatos. Então, vagas foi citado primeiro, depois candidatos. Então, vagas é numerador, candidatos denominador. E aí diz que essa razão é de 3 para 10. Ok. Como eu sei que eu tenho 60 vagas para esta prova, então isso é igual, vou ter que pôr o 60 em um dos dois, ou em cima ou embaixo.
Como 60 se trata de vagas, e vagas é a primeira grandeza, então eu tenho 60 e aqui eu tenho X candidatos. Como é uma proporção, uso a propriedade fundamental, que é a multiplicação cruzada, 3 vezes x, 3x, 60 vezes 10, 600. Aí o meu x será 3x igual a 600, x igual a 600 divide por 3, x igual a 200. 200 o quê? 200 candidatos. Ok? Letra B. Próximo exemplo. Daqui a 5 anos, a razão entre as idades de um neto e do seu avô será de 2 para 9. Sabendo que o avô tem hoje 49 anos, conclui-se que a idade do neto é. Ok. Então, eu vou armar aqui a razão. Sempre tomando cuidado, né, para verificar qual a grandeza que é citada primeiro, corresponde ao numerador, e qual a grandeza é a segunda. Então fala que a razão é entre as idades do neto e de seu avô. Então a ordem é neto e avô. Aí diz que daqui a 5 anos a razão será de 2 para 9. Então daqui a 5 anos será de 2 para 9. E aí diz que hoje o avô tem 49 anos. Então observa que avô é embaixo. Só que eu não vou colocar 49 aqui, que é a idade do avô. Por quê? Porque essa razão aqui, quando que ela está valendo? Ela está valendo daqui a 5 anos. E se o avô tem hoje 49 anos, para que essa razão ela tenha validade, ele deve estar com, daqui a 5 anos, 54. Então, o avô terá 54 anos e o neto terá X. Uso a propriedade fundamental das proporções, multiplico o cruzado. Aí eu tenho 2 vezes 54 aqui, 108. E aqui 9 vezes x, 9x. Isso está me dando então que 9x é igual a 108. X é igual a 108, divide por 9. X igual. 108 divide por 9, olha só que barbada. Se eu pensar em 54, que é a metade de 108, por 9, todo mundo sabe que isso dá 6, é ou não? É a tabuada, 6 vezes 9 é 54. Então, se 54 por 9 dá 6, 108, que é o dobro, só pode dar o quê? 12. Nota que não preciso nem armar o cálculo. Então, obtive 12 anos. Aí eu olho nas alternativas e tem lá, letra D, 12. Vou marcar 12 anos? Não. Por quê? Porque esse x 12 anos eu obtive quando a razão é 2 nonos e quando o avô tem 54. Ou seja, daqui a 5 anos. Está perguntando a idade do neto daqui a 5 anos? Não. Está perguntando a idade que ele tem agora. Então eu vou pegar 12, vou diminuir 5 e obtenho 7 anos de idade. Ok? Então tem que ficar esperto nesse valor 5 aí. Tranquilo? Para finalizar, eu tenho um outro exemplo de aplicação de razão. Então diz assim: a razão entre os números que representam o volume e a área de um cubo é de 2 para 3. Sabendo que o volume do cubo é 64 centímetros cúbicos, o volume é 64 centímetros cúbicos, determine de quanto deve ser aumentada a aresta desse cubo, né, para que a razão seja 1. Ok, então esse exercício eu posso até resolvê-lo sem utilizar essa razão 2 para 3, mas não me livro dessa razão 1 aqui. Então pensa, o volume do cubo é dado como 64 centímetros cúbicos. Bom, aí tem que dar uma recordadinha lá da geometria espacial de volume do cubo. E aí eu sei que volume do cubo é o quê? É aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta ao cubo. Ou ainda, aresta ao cubo igual a 64.
Então, qual é o valor que é elevado ao cubo dá 64? Bom, 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8, 3 elevado ao cubo dá 27, 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, o meu A aqui vale 4, ou seja, a minha aresta vale 4, ok? Aí é o seguinte, já descobri a aresta do cubo, vamos dizer assim, a aresta atual. Eu quero saber quanto eu aumento nesse 4 para que a razão entre volume e área seja igual a 1. Então, nota que a razão entre volume e área tem que ser igual a 1, ou ainda 1 sobre 1. Volume do cubo. Como que é o volume do cubo? A gente viu que é a aresta ao cubo. Como que é área de um cubo? Área total de um cubo? A gente vai lembrar lá da geometria espacial também. Vai lembrar que o cubo tem 6 faces quadradas. Cada face é A ao quadrado. Portanto, eu tenho como área do cubo o quê? 6 vezes o quadrado, ou seja, 6A ao quadrado. Então, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Área total do cubo, 6A ao quadrado, 6 aresta ao quadrado. Então, eu tenho aqui que volume A ao cubo, área 6A ao quadrado, e isso tem que estar dando 1. A ao cubo com A ao quadrado, lembrando lá da aula de potenciação, da primeira aula, 3 menos 2, 1, me sobra em cima A, e aqui me sobra 6. Isso é igual a 1. Ou seja, A sobre 6 é igual a 1, esse 6 passa para lá multiplicando, A igual a 6 centímetros. Tu observar, tem 6 bem na letra A, que é a aresta do cubo para que a razão seja 1, razão entre volume e área. Só que ele não está perguntando isso, ele está perguntando quanto que eu tenho que aumentar a aresta para que a razão seja 1. Quanto era a aresta original? 4. Quanto que é a aresta, posso chamar de a linha, para que a razão seja 1? 6. Então, quanto varia de 4 para 6? 2. Então, eu devo aumentar na aresta 2 centímetros, letra E. Ok? Então, aí tivemos algumas aplicações com problemas em razão e proporção, que também é bastante utilizado em problemas de escala, principalmente no Enem. É utilizado bastante isso, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês tenham gostado.